Vamos lá. Então, os panoramas do produto bruto interno, né, o PN, né, que coloca fatores que vêm a relacionar o produto nacional bruto, né, que a Ceasas, vários lugares que eu falei, os campos, quanto melhor um chefão que dois. Se tiver dois, menos um, fica dois, mais três. Então, essas questões burocráticas, o anão morfologicamente disforme, o Estado brasileiro constitui um caso de múltiplas personalidades e múltiplo comportamento. As várias faces do anão, quero dizer, do Adão estatal, têm a peculiaridade de aparecer simultaneamente sem exigir psicanálise profunda. O experimento com práticas boliárquicas expressa, por exemplo, nos programas de ação comunitária que dependem do envolvimento voluntário de associações locais, centros comunitários, ou seja, município, bairro, da microsolidariedade dos pequenos grupos em torno de problemas específicos. Diversos experimentos semelhantes estão em cursos no país. Isto é bom, envolvendo todo o catálogo de grupos voluntários. Grupos de trabalho e comissões são instaurados com a participação de representantes de diferentes interesses em disputa. Então, quando falamos sobre a leviandade e os paralíticos no estado de natureza, é um estado de natureza. Passa aqui senso comum, é uma questão de genética. Nós que pedimos, passa aqui senso comum, passa aqui senso comum. Ou seja, passa por aqui senso comum, passa por aqui senso comum. São fatores que formulam o divisor comum nessa ação e pesquisa. Nessa ação, ou seja, entre a pesquisa e ação e inovações. Ok? Então, maximize os ganhos de cada grupo no limite. Ok? É aquele custo de ação e consentimento dos demais. A expectativa de que funcionem como as câmaras políticas, né, escandinavas, também até fala até Escânia, escandinavas, escândalo, né, a saber como lugar institucionalizado para a expressão de divergências nas etapas de formulação política, comprometendo os participantes com a decisão negociada. Vamos lá, vamos bem ao objetivo. Reconhecer-se desde logo a existência dos interesses conflitantes é o problema político, consiste em obter uma decisão que seja de expressão de conflitos negociados, garantindo a boa-fé da sua implementação. Já ao dobrar a esquina, reencontramos o velho corporativismo, subdesenvolvido, encarnado ou incorporado, ou seja, inserido ou ingressado, conforme o vós quereres. Essa a analogia ou um anão morfológico, ligado ao estudo e à sua própria ignorância, quando falamos algum tipo de palavras que fica no ar. Então, quando falamos sobre questões dessa, não colocar santíssima questão de vontade, ou a má-fé, a boa-fé, corporativista, vou colocar um tipo de algo, mas representa o Estado e os campos de empregadores e empregados. Ok? Distingue-se o fato que as câmaras políticas reconhecem, por isso que eu falo que precisa de um GH social. Quando eu falo GH social, lógico que eu tenho esses interesses similares, privados e governamentais, delegado ao monopólio, que é a negociação, que é a questão do PNP, que é o que? O produto, né? Ou seja, eu posso ter aqui, ó, analisar, é o produto interno, pessoal, produto nacional bruto, produto interno, tinha produto de renda interno. O produto nacional bruto vai depender de nós, esse fluxo de câmeras de representações. Vamos lá, ok? Então, nesse decreto, que é em si, o que é em si heterogêneo? É algo que venha ser interministeriais ou multirepresentacionais. Há um modelo corporativista que coloca uma ditadura varguista, né? Não é Vargas, mas varguista,
vai vagando aí essa representação ligado a essa maneira de ligar o corpo, o Estado brasileiro, de um anão deforme. Com todo respeito, quem nasceu anão, ligado ao gigantismo também, que relaciona esses pareceres e eficiências dos programas de governo. Mas muitas vezes o anão em si pode ter uma inteligência maior. Eu falei que o Pinche, a última vez que eu entrei uma denominação local, falei sobre raquitismo, né, e falei sobre a questão que o Pinche é o mais inteligente que tem, que fizeram pesquisa entre rock siberiano, pastor alemão, e ele tão pequenininho. Então, muitas vezes, aqueles negócios de coisas, provedores ligados a vários fatores importantes. Então, há classes sociais, segmentos, regiões, os benefícios, e essa leviandade paralítica é uma maneira de falar que nos coloca uma morfologia pequena, porque quando falamos que somos levianos e paralíticos, que a leviandade ainda, mesmo sendo paralíticos, nos paralisando, bloqueando, retirando dinheiro, ou seja, acontecendo fatos, somos poderosos ainda, que estamos ainda debaixo dessas asas ligadas ao poder legislativo, e o executivo não tem outra hora mais a dizer, né, que é algo extraordinário. Eu amo todos, eu agradeço a todos os senadores que fizeram parte da minha vida, que eu passei na sala de aula. Eu amo mesmo, pessoal. Eu amo. Eu amo, é lógico, meu pai também amava, faleceu há pouco tempo, nessa ligada a essa proteção social. Eu sei que eles não têm mãe nem pai, os senadores, deputados, vereadores, mas eu acho, ao meu ver, eu amo eles. Eu amo. Então nos coloca regiões de países. Que país é esse? O período de 54% das vítimas de agressão física no Brasil também não recorreram à polícia, e pelas razões de desesperança. Tempo agora aconteceu um fato eu com minha mãe. Eu falei, coloquei aqui nela, apertei assim, ó. E ela é mais branca que eu, machucou. Falei, ó, vamos lá, eu vou tirar uma foto, vamos lá fazer um BO. Ela não entendeu o BO, o que é uma ocorrência, um processo. Já vai acontecer o que? Vai incomodar vários que fazem isso. Somente em asilos, que eu já cheguei a frequentar e fazer pesquisas, e acontecem outros fatos que vêm incomodar. Tá bem? Então o Brasil, nessa época, 54%. A percepção do Estado como anão, antes que como gigante, é lógico que eu já estudei sobre anão, se tem como haver umas convergências, né, ligado à antropometria. Lógico que a gente não pode subestimar o anão, assim modo dizer, o corpo como um todo. É porque eu assisti filmes que nos colocam fatores importantes. A Branca de Neve e os Sete Anões. Então, os rapazes que são extraordinários ligados a essas questões de estudo. Então é escandaloso o fenômeno, né, de sonegação do conflito. O inquérito de 1938, né, em que coloca, por exemplo, Nelson Neves. Não sei se ele canta, eu não sou cachorro não. Ele já cantou, é lógico, né? Tem um outro aí, o Jair, como é que é o autor? Então são inquéritos ligados à população, 18 anos, equivalente 82,54,819 pessoas. Somente 10% reconhece algum envolvimento em conflito entre 9 tipos de opção. Esses inquéritos que ocorrem. Então há uma paralisia muitas vezes. É lógico que tem momentos que a gente tem que ser cego desde novo. Mas quando nós abrimos nossas vozes, quando nós temos voz ativa ali no Senado, não é para nós falarmos o que eles falam. Vai ter porrada, vai ter açoite, espancamento. Por isso que eles falam que não pode dar um espaço. E poder, espaço e poder. Porque se dá espaço e poder, vai acabar tipo uma torcida organizada, um matando o outro. Que não vai ter um conceito ligado à existência, segundo o Requicha, à existência do lazer, a importância do lazer. Eu falei para uma autora aí, a Pascoal, falei que os 5 sentidos é o artigo 5º. Os 5 sentidos e o 6º sentido. Pior ainda o 6º sentido, porque é um artigo que fala sobre lazer, moradia, assistência social. É os 5 sentidos e o 6º sentido vem esse dom.